Boa noite a todos. Vamos para a gravação de mais uma aula para a disciplina de domínios morfoclimáticos do espaço brasileiro. Vamos abrir então o nosso projeto. Para isso a gente vai na nossa pasta. Aqui eu já até estou nela, mas só voltando aqui, né, na pasta. No caso Wesley. Aí nós vamos em processamentos e vamos abrir o nosso projeto. Aqui tô com 2 porque eu salvei 2 vezes, mas seus vai estar com 1 de vocês. Aí, abrindo o projeto, no caso aqui, o meu já está avançado porque eu salvei da última vez, mas o de vocês vai estar a bacia e as imagens. Não vai ser as imagens não, vai estar a bacia. Aí provavelmente vai ter um outro shape com a grade UTM, algo do tipo, não tem problema não. Aí no caso, a gente vai extrair os nossos arquivos, as nossas imagens. Para isso a gente vai na nossa pasta, no caso processamentos, MDE. E aí a gente vai fazer a extração do MDE. Aí vamos fazer aquele mesmo procedimento, vamos extrair o MDE. Botão direito, extrair aqui, direito no outro, extrair aqui. Pode ser que de vocês tenham mais imagens, porque isso depende do tamanho da bacia, isso depende de quantas imagens eu vou utilizar para sobrepor a bacia. Então no meu caso foram apenas 2. No caso de vocês pode ser que tenham mais. Pronto, com as bacias extraídas, podemos fechar e podemos abrir o QGIS. Agora vamos inserir os nossos arquivos raster. Então vamos no mesmo local aqui, no gerenciador de fontes de dados. A gente estava colocando aqui, ó, vetor, só que agora a gente vai colocar em raster. Clicando em raster, mesma forma, abrir aqui. Vamos voltar para a pasta que a gente salvou, no caso MDE, e vamos escolher o arquivo HTG, certo? Então vou fazer passo a passo aqui, ó, HTG, e pode apertar o Ctrl no outro HTG também, e abrir, aí adicionar. Pronto. A imagem está aqui. Podemos colocar aqui, ó, recuperar em cima só para ver se pegou direitinho, certo? Aqui vamos conferir os metadados da imagem. Botão direito, vamos em propriedades, aí informação. Aí a gente vai ver informações. Sistema de coordenada que a imagem tá em WGS 84. Em algum momento vamos ter que projetar. Isso aqui é importante. Nós vamos fazer o mosaico. Para fazer o mosaico a gente precisa de saber isso daqui, ó. Tipo de dado é inteiro, 16 bits com sinal. Então vai ser em inglês integer, inteiro, 16 bits, signed, né, no caso com sinal. Depois vocês vão entender melhor, mas anotem isso daí no papelzinho, grave na memória, enfim. Ó, vou anotar no papelzinho. Inteiro, 16 bits
com sinal. Ok. Então aqui o tamanho do pixel tá bem diferente, porque ele não tá na unidade de medidas metros. É radiance, radiano, alguma coisa assim. Então depois a gente vai ver isso aqui melhor. Mas por enquanto era só a questão da coordenada e do tipo de dado, certo? Então assim, é importante sempre abrir um arquivo, verificar a coordenada e verificar o tipo de dado dele, para a gente poder, né, conhecer o arquivo e fazer as operações que a gente precisa nele. Ok, então vamos lá. Inserimos os arquivos raster. Agora nós vamos fazer o mosaico. Por quê? Estão vendo que essas duas imagens aqui estão cobrindo a bacia legal, mas estão vendo? Tem uma separação nelas. Justamente por isso, ó. Vendo que são duas imagens, a gente vai juntar as duas em uma, correto? E também uma outra coisa, que esses aqui são dados de elevação, tá? Depois que a gente fazer alguns procedimentos, vou explicar melhor. Mas vocês podem ver, nós estamos vendo o rio aqui, e ao lado do rio as células estão pretas, porque nesse modo de visualização que a gente está alternando entre valores de cinza, ou seja, preto, as altitudes mais baixas, e branco, as altitudes mais elevadas, correto? Então aqui próximo ao rio nós temos altitudes mais baixas, e em outros pontos altitudes mais elevadas. Então é isso. Olha, aqui é mais elevado. A gente pode ver, a gente pode ir nessa ferramenta aqui, ó, identificar feições. Vamos aproximar aqui e escolher um pixel aqui que tá mais pretinho. Pera aí, tem que clicar na imagem, no caso é essa daqui, senão não dá. Se você estiver apertando e não estiver dando nada, é porque você tá com a outra imagem selecionada. Então vamos selecionar a imagem que a gente está utilizando, que é essa. A gente clica, ó, 431. Vamos ver aqui, ó, 757. Estão vendo? Então aqui tem 519 metros de altitude, 543, e aqui, ó, branco, que é mais alto, ó, 797, enfim. Então, depois a gente vai visualizar isso com cores. Vamos aprender a classificar esse tipo de imagem para uma melhor visualização da altitude. No entanto, a gente vai ver isso depois. Agora eu queria que vocês conseguissem pelo menos assim entender o caráter da imagem, vamos dizer assim, né? O que ela está mostrando pra gente. Então vamos lá. Aí agora vamos clicar nessa mãozinha aqui, que pra gente mexer. Vamos fazer o mosaico, que é justamente unir essas duas imagens. Para isso, nós vamos em raster, nós vamos em miscelânea e vamos em mesclar. Camadas de entrada são as imagens que a gente vai utilizar, no caso essas duas que a gente quer juntar. Vamos aqui, selecionar as duas, ok. Aí que vem, ó, tipo de dado de saída. Vocês lembram que eu falei para vocês anotarem, enfim. Então qual que é o tipo de dado que a gente tem? Inteiro, 16 bits, com sinal. Então, ó, inteiro, 16 bits. LNNT são 16 bits, no caso, que não possuem sinal.
e não são inteiros, né? No caso aqui nós queremos inteiro 16 bits, né? Então vamos colocar aqui. Aí aqui vamos ver, vamos abaixar aqui, valor sem dados, a saída por enquanto a gente não vai definir, que aqui a gente pode definir um valor, mas por enquanto a gente não vai definir. Vamos salvar na nossa pasta, ó. Se a gente não salvar, a gente só executar aqui, ele vai criar um arquivo temporário, que depois se você fechar o QGIS você vai perder. A gente não quer isso, a gente quer salvar arquivo. Então vamos aqui, salvar no arquivo. Aí nós vamos escolher a pasta, pode ser processamentos mesmo. Aqui tem um formato que ele vai salvar, correto? Podemos achar em TIFF mesmo. Ele vem com outro formato, né, que é o HTG, mas aí agora a gente vai começar a salvar com TIFF, que no caso de um dado espacial, né, formato GeoTIFF. Enfim, aí vamos dar um nome. Podemos colocar o nome do processamento que a gente fez, por exemplo, mosaico, para a gente não esquecer. Salvar. Aí vamos executar. Ó, algoritmo mesclar finalizado. Vamos fechar. Aí ó, vai ser aqui ó, o mesclado. Então eu posso tirar esse, posso tirar esse. Estão vendo ó? Deixa eu colocar o mesclado aqui por cima. E eu vou deixar do jeito que tava ó. Estão vendo? Aqui ó, tem a divisão das imagens. E agora com o mesclado, tiro os outros dois. Opa, os outros dois não tem a divisão, então ficou uma imagem única. Então agora vamos aqui ó, mesclado, para a gente não confundir, vamos com o botão direito, renomear camada, colocar o mesmo nome, mosaico. Assim eu faço assim para não confundir. Aí esses dois podemos clicar, segurar Ctrl, clicar no outro e apagar. Com o botão direito, remover camada. Ok. Vamos salvar aqui. Salvar projeto. Certo. Agora nós vamos converter as nossas coordenadas. Vocês se lembram que a coordenada do nosso projeto é Sigas 2000 UTM 22 Sul. No caso do meu aqui é 22 Sul, né? A de vocês pode ser diferente a depender do fuso. Então cada um vai salvar no fuso que a sua bacia está. Então, e quando a gente olhou aqui que o nosso dado está, ele está em WGS 84, que é um outro dado, e está em coordenadas geográficas. Então, do mesmo jeito que a gente converteu aqui o Rio Pardo, o nosso arquivo vetorial da bacia, do mesmo jeito que a gente converteu ele, agora a gente vai converter o nosso dado raster também. Agora, nós vamos reprojetar a coordenada do nosso arquivo raster. Porque ele, como a gente viu, esse arquivo está em WGS 84 no sistema de coordenadas geográfico. No entanto, a gente está trabalhando com Sigas 2000 no sistema de coordenadas UTM. No caso da minha bacia, na zona 22 Sul. Então, nós vamos converter esse arquivo para a coordenada que a gente está trabalhando, para o sistema de coordenada que a gente está trabalhando. Para isso, nós vamos em raster, projeções, reprojetar coordenadas, certo? Camada de entrada vai ser o mosaico que a gente criou. O sistema de referência original a gente pode deixar sem colocar, mas como a gente já sabe qual que é, vamos colocar o WGS84. Aí agora que a gente tem que tomar cuidado, ó, a SRC de destino. Aí a gente tem que colocar o nosso sistema de interesse.
que no caso aqui ó, sistema de coordenadas do projeto. Então todo mundo que salvou o projeto no sistema de coordenadas, igual foi ensinado nas aulas anteriores, vai ter isso daqui, ó, SRC do projeto, Circa 2000 TM Zona 22 Sul. Só clicar, que aí vai ter indicando o programa que a gente quer salvar nesse sistema de coordenadas. Caso por algum motivo não aparecer aqui, vocês podem fazer aquele procedimento que a gente já fez, que é vir aqui, aí se tiver tudo cinza aqui, ó, desmarca, aí colocar por aqui, igual a gente já pesquisou, por exemplo, ou pode já estar aqui no recentemente usado, a gente pode pesquisar siglas, tal, igual a gente já fez nas aulas anteriores. Então não vamos entrar em detalhes, mas assim, provavelmente vai aparecer aqui para vocês. Método de reamostragem, vamos deixar o vizinho mais próximo. Não vamos entrar nesses detalhes. Valor de 100 dados. Se a gente deixar aqui não definido, dessa vez, ele vai ficar com uma borda preta. Quem quiser fazer o teste, aí fica à vontade. Mas aqui a gente não quer essa borda preta na imagem. Como se ficasse uma bordinha preta aqui assim, ó. Tô passando o mouse e ficasse... Não é interessante, então a gente vai colocar 0. Aí ele vai dar o valor de 0 e vai tirar essas bordas pretas. Aqui, ó, tipo de dado e saída. A gente pode usar a camada de entrada do tipo de dado, que é, basicamente, ele vai continuar usando o tipo de dado do arquivo que a gente entrou. A gente entrou com o arquivo qual? Mosaico. E para fazer o mosaico, a gente definiu que o tipo de dado era 16 bits, correto? Então, se a gente já... Opa, quase mudei. Se a gente já definiu isso, então não precisa de colocar de novo. Então, podemos deixar aqui, ó, use camada de entrada de tipo de dado. Eu poderia colocar aqui também, mas vamos deixar. Aqui no reprojetado, agora nós vamos salvar na nossa camada, na nossa pasta. Clicar, salvar no arquivo. Vamos dar o nome de reprojetado. É só pra gente saber qual o sistema que a gente salvou. Vou colocar o TM22. Mas tá muito grande esse nome. Vamos colocar reproj. Salvar. Pronto. Estando tudo certo. Executar. Close. Pronto. Vamos conferir aqui. Projetado com o botão direito. Propriedades. Sistema de referência de coordenadas. Circa 2000 TM22 Sul. Correto. Formato. Que eu falei que a gente ia salvar em GeoTIFF. E aqui, ó, inteiro, 16 bits com sinal. Estão vendo? Então, assim, a gente salvou tudo direitinho. Vocês podem ver que aqui o tamanho do pixel também já foi para 30 metros. E nesta aula será somente isso. Na próxima aula a gente vai fazer outros procedimentos, tá bom? Então podemos salvar e até a próxima, pessoal. E aqui está o nosso projeto com o nosso MDE já reprojetado na coordenada Circos 2000. Agora nós vamos fazer a extração. Estão vendo que as duas folhas são bem maiores do que a nossa bacia. Então a nossa área de interesse é só a bacia. Isso tudo aqui não é do nosso interesse. Então nós vamos recortar somente a nossa área de interesse aqui, que é a nossa bacia hidrográfica. Para tanto, nós vamos em raster, aí vamos em extrair,
Aí aqui nós temos recortar pela extensão. Não, se fosse recortar pela extensão, a gente definiria. Mas como a gente já tem a nossa camada de máscara, que no caso é a nossa bacia, essa bacia aqui é a nossa camada de máscara. Por isso, a gente tem que deixar ela no mesmo sistema de coordenadas do nosso arquivo raster, porque agora a gente vai utilizar ela para extrair. Se a gente extraísse com dois sistemas de coordenadas, com dois dados diferentes, ia ocasionar erros geométricos grotescos. Então por isso a gente fez tudo certinho e colocou os dois no mesmo sistema de coordenadas. Então vamos recortar raster pela camada de máscara. Certo. Aí aqui na camada de entrada nós vamos colocar a camada que a gente quer recortar, que no caso é a camada que a gente fez a reprojeção. Então camada reprojetada. Aí a camada de máscara, como eu disse, Rio Pardo TM. Aqui podemos deixar sem, a gente já fez as conversões. A única coisa que a camada de tipo de dado a gente vai deixar para usar, porque a gente já fez a conversão. Aí agora nós vamos salvar o nosso arquivo. Vamos aqui, ó, recortado máscara, salvar, os 3 pontinhos, salvar no arquivo. Aí no meu caso aqui já está na pasta processamentos, é arquivo TIFF mesmo. Vamos salvar com nome de recortado. Vou colocar maiúsculo. Salvar. Tudo certinho. Podemos executar. Close. Tá vendo? Ó, agora eu vou aqui desmarcar o meu mosaico e o meu reprojetado. Aí ficou a nossa bacia. Algumas coisas a gente pode falar sobre esse arquivo. Por exemplo, uma vez um colega me perguntou por que quando a gente recorta a cor fica diferente. Vocês estão vendo que aqui dentro da bacia, dentro da área que a gente recortou, está com uma tonalidade um pouco diferente daqui da nossa imagem, que é uma imagem com uma abrangência maior. Por quê? Porque nessa imagem com abrangência maior, as cores estão mais divididas. E aqui, na nossa imagem, que tem uma abrangência menor, né, uma área menor, as cores estão mais concentradas. Então, fica essa diferença de tonalidade, justamente pela concentração das cores, por causa do tamanho da nossa imagem. Então não é nenhum tipo de erro, não é que piorou a resolução, não é nada disso, é somente pela concentração das cores. Agora uma outra coisa interessante, então eu posso desmarcar o reprojetado. Uma coisa interessante que não precisa de vocês fazerem, mas só a título de curiosidade para vocês verem. Aqui, como eu já mostrei, mas vou mostrar de novo. Vamos com o botão direito no recortado, propriedades. Aqui informação, a gente vai ver que o nosso tamanho do pixel 30 metros. Correto? Vamos ver se está certo mesmo. Só a título de curiosidade para vocês verem como a gente pode fazer esse tipo de conferência. Podemos chegar bem perto aqui, ó, aproximar bastante. Deixa eu ver uma área aqui, ó, tá dando para ver o pixel nitidamente. Vamos ver se tem 30 metros mesmo.
Então vamos aqui, ó, na régua, aqui, ó, medir, no caso aqui, linha. Aqui vocês podem medir área, ângulo, mas no caso aqui vamos linha. Aí vamos no começo do pixel até o final dele. Tá dando 30 metros, estão vendo aqui, 30 metros. Nesse eixo do nosso pixel. É só por curiosidade mesmo. E uma coisa também, outra curiosidade para quem for continuar mexendo aí no SICK, muitas pessoas fazem esse recorte em um outro software chamado ArcGIS, e eles fazem esse recorte e a camada fica deslocada. Aqui tá tudo certinho, mas muitas pessoas, para quem aí mexe com ArcGIS, fica um deslocamento no pixel. Por quê? As pessoas não muda determinados parâmetros que precisam mudar. Então, a gente vê muitos trabalhos aí com os dados deslocados. É só para curiosidade, né? Quem mexe com o ArcGIS aí, quiser depois me chamar no WhatsApp para conversar melhor. Mas é só uma curiosidade que a gente não vai ficar abordando com profundidade nessa aula. Então, voltando aqui para a aula em si, aqui o nosso arquivo está tudo certo, não está deslocado nem nada. E agora, com a nossa bacia extraída, nós vamos averiguar as estatísticas. A gente vai aqui, ó, na caixa de ferramentas de processamento. Caso não aparecer para vocês, é só clicar nessa engrenagem, ó, aqui em cima. Vai aparecer. Aí vai escrever estatística. Já apareceu aqui, ó, estatísticas da camada raster. Essa é a ferramenta que a gente vai utilizar. Vamos clicar duas vezes. Vamos aqui deixar o nosso arquivo, o nosso último arquivo, que é o extraído, ou como vocês, né, salvaram aí, mas é o último arquivo da bacia extraída. Vocês podem ter salvado como recortada, extraída ou outro nome, não tem problema. Só certifiquem que é o último arquivo que a gente fez, a gente gerou. Aqui não vai mexer e aqui vamos salvar. Vamos salvar no arquivo. E só para voltar aqui, nós vamos salvar na praça processamento. Aqui eu já até salvei. Eu vou estatística. Vou colocar um 1 aqui, só para não ficar com o mesmo nome. Aí eu vou salvar. Podem salvar como estatística, não precisa do 1 não. Podem executar. No caso meu aqui já executou. Vou dar close e vai abrir essa opção de link aqui, ó, no canto inferior direito. É só clicar aqui. Caso não abra, é só ir na sua pasta aqui, ó. No caso aqui, se eu for na minha pasta, vai estar também, certo? Só clicar aqui e abrir com o navegador de sua preferência. Mas eu vou abrir por aqui. Tá abrindo. Aí aqui vai ter algumas estatísticas. Valor mínimo 33. Então, assim, o local de menor altitude da minha bacia tem 33 metros. Valor máximo, então o local de maior altitude tem 1.274 metros. Valor médio, então a altitude média da minha bacia é 427 metros. E aqui o desvio padrão. E esses outros dados a gente não vai trabalhar, tá? Só por curiosidade, esse soma é soma dos pixels, tá? Então tem esse número de pixels o número das informações do pixel, é o total. Então a soma pixel a pixel das informações dá esse número. Aí podemos agora salvar o nosso projeto. E essa foi a aula. Obrigado pela atenção. Abraço. Qualquer dúvida, chama
a gente na monitoria que a gente pode esclarecer. Eu fiz alguns cortes nos vídeos, mas acredito que esteja tudo certo. Qualquer dúvida, qualquer erro que vocês verem no vídeo, pode falar pra gente também. Isso aí, um abraço.